de agradecer a minha família, minha esposa, Lívia. Gostaria de agradecer o pastor Roseli Bastos, o Ministério Desculpe, mas não somos em segundo, ao Joaquim Machado, que proporcionou a organização junto com os demais. É uma honra estar aqui. Então, amados, quem tiver a Bíblia aí, abra comigo em Esdras, depois de Segunda Crônicas, Esdras 1, capítulo 1, versículo 8. Bem no início mesmo, e a palavra do Senhor diz assim: Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. Fala assim comigo: príncipe de Judá. Senhor meu Pai, em nome de Jesus, eis aqui teu servo, me coloque pequenino como um grão de mostarda, para que o Senhor cresça. Fala os nossos corações, que não seja a minha voz, mas seja a sua, que a tua palavra transpasse em nome de Jesus a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, e que aquilo que o Senhor destinou faça dentro do teu povo, em nome de Jesus. Amados, eu gostaria de iniciar dando um testemunho. Pode se assentar, se ajeite, fique da vontade que quiser, vamos dar liberdade ao Espírito Santo. Gostaria de contar um pouco a minha história. Meu nome é Wander, eu tenho 28 anos, sou casado com minha esposa, tenho 4 filhos. Gostaria de iniciar a minha história, que começa assim. Quando eu nasci, aos 6 meses de idade, eu tive uma complicação médica, a qual precisou de uma cirurgia. E aconteceu que eu descobri, minha mãe descobriu que eu tinha alergia à anestesia geral, quase cheguei a óbito. Depois dos 2 anos de idade, o meu pai, que morava comigo, nos abandonou, virou as costas para nós. E desde então a isso foi muito difícil. Eu cresci num ambiente muito opressor, ainda que minha mãe tinha sua fé cristã, católica, não era suficiente para ter base para nos sustentar espiritualmente. Ainda que ela se esforçou, que se dedicou. Então eu cresci nesse ambiente, criado pelos meus irmãos. Minha mãe teve que sair, trabalhar fora. Depois, com uns 8 anos que os meus avós moravam no mesmo lote, também se mudou para uma região longe, o que complicou mais ainda a nossa situação. A gente teve a ponto de passar fome. E eu cresci indo naquela igreja, indo nas igrejas, falando ouvindo de Jesus, mas eu perguntava: onde está Jesus? Por que Jesus permitiu que meu pai, por que Jesus permitiu eu crescer nesse ambiente? E com 16 anos eu me revoltei, simplesmente revoltei. E não somente isso, mas na minha infância também eu tive abuso sexual. Voltando um pouquinho. E a minha vida sexual foi muito precoce. Mas aos 16 anos eu revoltei e chutei o balde. Falei: eu vou servir Satanás. Então eu comecei a estudar o ocultismo, comecei no satanismo. Só que ali eu não me encontrei. Vi que não era algo para mim. Vi que era muita submissão. Então eu comecei a estudar alta magia, fui para a maçonaria. Lá eu aprendi diversas práticas malignas do demônio. E desde então eu comecei a fazer a minha vida com as minhas próprias mãos. Então eu comecei a ter um bom emprego na época, comecei a sustentar minha mãe. Só que eu me envolvi com muitas mulheres. E isso foi trazendo outras coisas, foi abrindo outras portas. Porque a palavra de Deus fala que um abismo puxa o outro. E não só bastando isso, eu comecei a me envolver com drogas. Eu cheguei a perder muito dinheiro, tive uma dívida muito grande, a qual
isso proporcionou uma parte muito negativa na minha vida. Eu perdi muitas amizades, falsas amizades, verdadeiras amizades. Muitas pessoas do meu vínculo íntimo se afastou de mim. Eu fiquei próximo à ruína. Na época, o meu bom emprego não conseguia pagar as dívidas, os cartões de crédito sempre estouravam por causa de droga. Eu chegava, e olha como é que o diabo age. Ele sempre me convidava para fazer essas coisas. E eu chegava até mesmo nas favelas e eu era recebido pelos traficantes e eu ficava em um lugar especial. Porque eu comprava muita droga, ainda bancava por aqueles falsos amigos. E todo lugar que eu chegava, eu tinha uma empresa de eventos, eu chegava e era tratado como um rei. Mas nós sabemos que reinar pelos princípios de Satanás é uma derrota. E é hoje isso, através dessa vida, que eu vim trazer essa palavra para vocês. Ser Barrabás, servo de Deus, ele é um príncipe, descendente de Judá. Esse efeito acontece quando o povo judeu volta para a sua própria terra. Só que há uma diferença. Ser Barrabás, que chama Zorobabel, porque o povo babilônico tinha a prática de trocar os nomes. Ele, além de ser príncipe, ele voltou como governante. Ele não podia reinar. Por dois motivos. O primeiro, por causa de uma maldição. A gente fala muito de Ezequias, pela sua fé, um homem tremendo em fé, onde teve aquela enfermidade e orou a Deus, e Isaías, Deus falou: volta Isaías, eu vou dar mais 15 anos para Ezequias. Só que Ezequias fala com seus filhos. Talvez muitos de vocês tenham a história parecida com a minha. Às vezes os pais falharam. E não só bastando a falha de Ezequias, ele deu origem a um filho chamado Manassés. Imagina o diabo em pessoa foi Manassés. Tudo que Ezequias tirou dos ídolos, voltando do culto ao Senhor, Manassés fez tudo ao contrário e pior. Então ali Deus tirou tanto que amaldiçoou a descendência de Judá. Era um estratagema do diabo acabar com a descendência do Messias, porque a palavra já tinha falado que viria o Messias através de Judá. Mas Deus tem plano para todas as coisas, como tem plano para a sua vida também. Onde quando a gente pensa que tem um fracasso, é onde Deus começa a escrever na sua história. Aleluia! E foi assim. Porque ali acabou o reinado de Judá, um reinado humano, para que se viesse o reinado do Messias, Jesus Cristo, Nazareno. Gostaria de falar um pouco de Zorobabel, porque o Senhor me falou muito forte através dessa palavra. Glória a Deus. Eu, na verdade, eu pensava que eu tinha domínio de todas as coisas. A minha conversão veio com minha esposa, eu no meio das drogas, minha esposa era desviada. E ela desviada, ela me apresentou Jesus. Imagina um cara que tinha argumento para qualquer pastor. Porque eu fui educado, principalmente na maçonaria, com muito estudo. Então, não era qualquer pessoa que conversava comigo. Muitos dos pastores, que hoje eu considero, estão na glória já, que conversavam comigo existia, perdia a paciência. E falava, cada um com a sua. Talvez, muitas vezes, a gente pensa que não dá mais. Que a gente não tem jeito mais. Mas na verdade, amados, quando Jesus chega, não tem homem que aguenta não. Eu creio aqui que tem ministérios aqui de pessoas que vão mudar essa nação brasileira. Eu creio que esses jovens aqui vão balançar as estruturas do Brasil e vai começar a botar esse povo que está aí no meio da prostituição, das drogas, e vai levar a uma verdadeira adoração ao único Deus, o Deus de Israel. Aleluia! Então, irmãos, após a minha conversão,
fui para uma igreja, minha esposa era muito relutante a voltar para a igreja, mas Deus, então, desviada, usou ela para me trazer para Jesus. E amados, quando eu entrei na primeira igreja evangélica, eu fiquei tão deslumbrado, porque nas minhas práticas ritualísticas, e amados, não é qualquer coisa, lá na alta magia a gente chama os feiticeiros, macumbeiros, de feiticeiros. É o primeiro nível de magia, no nível deles. A alta magia está muito mais além. Então, amados, quando eu ficava naquelas práticas, como diz o irmão Lázaro, ele fala que a gente começa a decolar, mas o motor não aguenta e volta, e a gente cai de novo. Muitas das vezes eu saía dos rituais deprimido, saía com vazio, tentava sofrer com mulheres, com drogas, e eu me sentia, tinha vezes que eu dormia com as mulheres e me sentia nojento. Eu tentava tomar banhos, vários banhos durante o dia, mas que estava sujo dentro de mim. Só que quando eu entrei naquela igreja, foi como se fosse um banho. E eu mexi de tal maneira que eu falei, eu não saio daqui nunca mais. Amados, o Senhor hoje está aqui, amados. E Ele quer te encher, Ele quer te limpar, porque o preço que foi pago na cruz não foi um preço qualquer. Então, amados, Zorobabel, assim como eu, filho de rei, estava sob um governo. Jesus tem muito mais além do que nós. Para você entender, Zorobabel era uma pessoa sacerdotal. O rei Ciro, tudo indica, estudiosos, eruditas, israelitas falam que o rei Ciro da Pérsia provavelmente foi o filho de Esther. A Bíblia não fala a ordem cronológica dos fatos, mas tudo indica, eles acreditam nisso, e eu creio também. Só que é o seguinte, amados, Zorobabel, príncipe, filho de príncipe, sacerdote, era um homem zeloso. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu estava no ocultismo, eu era uma pessoa muito zelosa. Fazia jejum todos os dias, práticas religiosas mais de 2 horas por dia. Mas Deus, Ele não está preocupado com tanto se for 1 hora, se for 10 minutos, 15 minutos. Não me entenda mal, irmãos. Mas Deus, Ele pega um grão de mostarda, e pega esse grão de mostarda, colocando em terra boa, Ele faz crescer, e a mostarda é maior que os grãos. Deus quer só saber o seguinte: quanto tempo que você tem para mim hoje? Quanto tempo que você tem para se dedicar a mim? Amados, Zorobabel, ele recebeu todos os dízimos do rei Ciro, da Pérsia, e ali foi reconstruído novamente o templo, que foi destruído mais uma vez. Mas através de Zorobabel veio a palavra messiânica e uma promessa que eu quero falar dela hoje aqui. A Bíblia fala assim: eis que o Senhor diz a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Aleluia. Nós estamos na geração do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer te usar, amados, para você ir e fazer a diferença lá fora. Amados, quando você está com Zorobabel, ainda que você é uma pessoa muito zelosa, muito dedicada a Deus, você está debaixo de um governo, e isso é perigoso. E é o governo que eu não falo Deus, porque Deus ele não veio para governar, Ele é rei, Ele veio para reinar sobre a sua vida. Então o governo é muito perigoso, porque, amados, porque você pode estar debaixo de um governo de pecado. Veja bem, eu não estou aqui julgando ninguém. Você pode estar debaixo de um governo de um pensamento errado sobre Deus. Muitas das vezes a gente tem um pensamento de um Deus que só castiga, um Deus bravo, velhinho, que está lá esperando você errar para poder te castigar. Mas Deus fala em Isaías que assim como Ele jurou nos tempos de Noé, Ele jamais iria se irar com o teu povo. Amados,
Zorobabel, ele estava debaixo de um governo. E quando você estiver debaixo de um governo, Deus não pode te usar na plenitude. Não estou dizendo que se você estiver debaixo de um governo, Deus não pode te usar, pode te usar. Mas Deus quer te levar, como se diz aqui o Levita, em águas mais profundas. Ele quer que você tenha uma comunhão maior com o Espírito Santo. Que se você deixa o Espírito Santo te usar. E isso tudo tem um motivo, amados. Ele quer que você reine sobre a sua vida. Ele quer que você reine sobre a sua vida. E isso muitas das vezes é mal interpretado. Porque, veja bem, como você pode libertar um cativo, como você pode libertar alguém, como você pode, igual, foi orado aqui pelo nosso pastor, que ressuscitar mortos. Como você vai conseguir essas proezas e maravilhas se você estiver debaixo de um governo? Se você chega a um certo ponto e... Por isso Deus, desde o início, instituiu todas as coisas. A Bíblia fala, Jesus fala, que foi de agradável, que Deus se agradou a entregar o reino dos céus em nossas mãos. E Ele se agradou, porque Ele quis. Eu não estou aqui para explicar os porquês das nossas circunstâncias, mas eu estou aqui para te falar, receba o que Deus tem para você. Primeiramente o Espírito Santo. O irmão falou de ficar um tempo sozinho com Deus. Nós vamos falar mais adiante sobre isso. Eu gostaria de falar, tem uma palavra que fala sobre o estreito. Da forma carnal, a gente pensa que é um caminho, só um caminho difícil. Só um caminho de deixar coisas para receber coisas. Mas o Espírito Santo, certa vez, estava orando e ele me trouxe essa passagem. O caminho estreito. Em Lucas 13, 24, os irmãos que quiserem acompanhar, podem acompanhar, mas pelo tempo eu vou agilizar. Fala assim: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Se você vir mais à frente, Deus fala de um povo que tenta se auto-justificar. É um povo que tenta, só porque acha que está fazendo o ministério de Deus, e pensa que tem o direito de exigir algo de Deus. O que eu só quero dizer, não entenda mal, irmãos, deixa eu terminar. É pela graça que nós recebemos. A Bíblia fala que todos nós, em Romanos, fomos destituídos da glória. Todos nós perecemos, todos nós pecamos contra Deus. Mas em Efésios fala que é um dom dado por Deus. Deus, sabendo de nossas misérias, Ele poderia ter feito como fez no dilúvio, matar todo mundo, e Ele estaria continuando sendo justo. Mas a justiça de Deus, ela coincide no quê? No que foi feito na cruz do Calvário. Deus deu a lei de Moisés para que Jesus cumprisse na cruz, para que nós venhamos a ter uma vida com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, sobre os profetas daquela época, o Espírito Santo não podia habitar. Se você vê no Antigo Testamento, e até mesmo antes de Jesus morrer, a Bíblia fala, o Espírito Santo estava sobre, e o Espírito Santo estava sobre, nunca dentro. Mas aí Jesus já fala, e convém que eu vá para que outro Consolador venha. Aleluia, glória a Deus. E tendo você Jesus, você tem os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, amados, essa palavra fala de estreito, a gente pensa na maneira carnal, que é uma maneira de só apenas deixar coisas. Mas não. O Espírito Santo me falou, também é de deixar. Não estou falando que as outras maneiras estão erradas. Estou falando uma palavra revelada. E ele fala que no caminho estreito, quando você está num caminho estreito com alguém, as pessoas não precisam de gritar. A pessoa que sussurra você ouve. E é isso que o Espírito Santo quer, no meio dessa aglomeração de pensamentos que nós temos, que nós venhamos ouvir e obedecer somente a voz do Espírito Santo. Ele quer encurtar essa distância que a gente pensa que tem
e viver uma vida estreita com Ele, uma vida de comunhão diária com o Espírito Santo. Jovens, há várias promessas para vocês. A Bíblia fala que vocês já venceram o maligno. Hoje, muitas das vezes, amados, a gente dá muita legalidade a Satanás. A gente coloca ele lá em cima e muitas das vezes Deus lá embaixo. Amados, quando eu fazia rituais, quando tinha pessoas cristãs, o diabo falava: esse eu não posso. Esse eu não posso. A fé dele é muito grande. Por que eu não podia revelar Jesus para mim? Ele falava: a fé dele é muito grande. A fé dele é muito grande. Esse eu não posso. Então por que muitas das vezes a gente está sob um governo e muitas das vezes regido por Satanás? Amados, só uma maneira da gente reinar e sair desse governo é algo estreito com o Espírito Santo. É você entrar no seu quarto, fechar a porta e ali orar a Deus, e ali invocar o seu santo nome, e ali confessar, falar dos seus problemas, e você vai se encher do Espírito Santo. Aleluia. Amados, tudo isso tem um motivo. Eu mencionei um pouco, mas não falei. Mas o motivo é simples. É uma ordenança que Jesus nos deixou: ide e fazei discípulos. Eu sou da Igreja Batista da Paz, do Barreiro de Baixo. Nosso ministério tem em todo o Brasil. Pastor presidente, pastor Henrique Huber, é mineiro, ainda que o nome dele é estrangeiro. E nós temos pregado e tentado aperfeiçoar isso, não no conceito humano, falando humanamente. Por quê? Porque essa ordenança não é só para os pastores, não é só para os levitas, não é só para os evangelistas, não é só para os apóstolos, é para cada um cristão. Jesus, quando ele fala isso, ele não fala para um determinado grupo, ele fala para todos. Ele quer que primeiramente você se torne um discípulo, para você poder fazer novos discípulos. Aleluia. Deus. Porque, amados, é a única maneira, e eu falo isso com total certeza, não desmerecendo o estudo, não desmerecendo a teologia, mas através disso nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Espírito Santo. Quando certa vez eu estava orando a Deus, e o Espírito Santo me levou a olhar a negação de Pedro. E muitas das vezes a gente lê a Bíblia e muitas coisas passam, não é porque passa despercebido, é porque o Espírito Santo vai revelando. Por isso é importante a gente ter essa comunhão diária com o Espírito Santo e a leitura bíblica. Porque a gente não sabe quando o Espírito Santo vai pegar e vai falar: volte no texto então. E eu nunca tinha observado esse texto. A Bíblia fala que quando ele ia negar a terceira vez, nos evangelhos sinóticos, os 4 evangelhos, sempre tem uma diferenciação, um pouco de diferenciação, mesmo que fala no mesmo contexto. Só que algo interessante me puxou a atenção. Lá em Lucas 22, 59, fala assim: era Galileu. Essa afirmação foi quando Pedro chegou, uma pessoa para ele e falou: você é Galileu, você anda como Galileu, você fala como Galileu. Jesus, se você pegar na Bíblia, ele passou a maior parte na Galileia. O seu ministério foi maior na Galileia do que qualquer outro lugar. Então, quando os discípulos, Judas vai entregar Jesus, Jesus pergunta por que viesse para vir pegar o Cristo, porque todo mundo era igual, simplesmente porque andava com Jesus. E olha que interessante, Jesus não somente deixou os seus discípulos igual a ele deixou também a própria Galileia. Porque olha a afirmação: você é Galileu, fala e anda como Galileu. Você é o que está lá, que estava com Jesus.
Amados, isso é muito importante, porque na verdade Deus precisa te usar para que Ele possa começar a transformar a sua família, para que Ele possa transformar os seus colégios, para transformar a faculdade, para transformar o ambiente que você tem. Isso eu falo do menor ao maior. Amados, veja bem, Jesus naquela época teve 72 discípulos. A Bíblia fala que eles se afastaram de Jesus, depois de ter repreendido eles severamente, e ficou só os 12. Só os 12. Nessa hora ainda Judas estava junto. Mas é engraçado que os outros que deixaram Jesus não se pareciam com Jesus, tanto é que não abandonou no meio do caminho. Mas a Bíblia fala que sempre que andavam os 12 juntos com Jesus. Jesus tinha 3 que andavam sempre com ele, sempre faziam os milagres junto a ele, era Pedro, Tiago e João, mas os 12 sempre estavam próximos. Amados, o Senhor quer te falar nessa noite. Quanto mais você se chegar perto dele, mais parecido você vai estar de Jesus. Porque, amados, Deus quer te usar, Deus quer fazer milagre, Deus quer que você faça a diferença nesse planeta. Ô glória! Aleluia, Jesus. Veja bem, amados. Se eu fosse do interior e qualquer um de vocês passasse um tempo maior comigo, olha como é que é o ser humano. E normalmente o pessoal do interior tem aquela gíria, o modo de falar, né, o modo de comer. Hoje nós somos conhecidos mineiros pelo modo de falar, pelo pão de queijo. Se você passar muito tempo comigo, você começa a pegar esses sotaques. Da mesma maneira que quando você passa mais tempo com pessoas não cristãs, você vai se tornando, como diz em Salmos 1, parecido com elas. Da mesma maneira, quando você vai se aproximando do Espírito Santo, mais você vai falando com o Espírito Santo, mais o Espírito Santo vai melhorando o seu andar, mais o Espírito Santo vai te livrando do seu pecado, mais o Espírito Santo vai te deixando puro, porque o sangue de Jesus purifica. Amados, a palavra de Deus vai ter um sacrifício por todos. E Hebreus fala que um só sacrifício. Um só sacrifício por todos. Um só. Jesus não precisa morrer todos os dias por você. Ele morreu sabendo do seu passado, presente e futuro. E eu não falo isso para você continuar no pecado. Pelo contrário, eu estou falando para isso para você, para te incentivar. Que eu digo, nessa noite, eu profetizo em nome de Jesus, você vai vencer o pecado. Amados, em Efésios 2,6, se os irmãos estiverem acompanhando, pode abrir aí. A Bíblia fala assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Não é errado você saber, porque está aqui na Bíblia, se não tivesse na Bíblia eu não acreditava, você falar que você está no mesmo lugar que Cristo. Deus quis te colocar, Deus te colocou no coração dele, eu não, tu acredita? Glória a Deus. Esse é o Santo Espírito. Ele te colocou na mesma função que Cristo. Não só passando isso, mas tem um outro versículo. É 1 João 4,17, que fala assim: o amor é perfeito em nós, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque assim como Ele é, nós somos neste mundo. Amados, glória a Deus. Eu já estou finalizando. Amados, Deus quer que você seja igual a Jesus. A Bíblia fala que aquele que crê fará coisas maiores, fará coisas semelhantes a essa e além maiores. Amados, nós estamos vivendo, nós sabemos que é os últimos dias.
A gente fala das 10 virgens, e muitas das vezes o demônio nos prende nesse versículo. Fala das 10 virgens, as 10 igrejas vão se adormecer, 5 prudentes, 5 imprudentes. Mas amados, se você ler e prestar um pouquinho de atenção no final desse versículo, a Bíblia fala que tem um momento que a igreja acorda. E amados, não é imediatamente que Jesus chega. Então, o que eu queria te dizer, isso é um profético, é uma liberação, uma palavra revelada sobre a vida de vocês, que é o seguinte: nós estamos vivendo num momento que está falando, o noivo está vivo, como foi com as 10 noivas virgens. E aí a igreja se despertou. Deus está despertando vocês dessa geração, para que vocês venham anunciar a palavra nesses últimos tempos. Amados, veja bem, Deus deu tempo das imprudentes e ainda procurou azeite, amados. E muitos nesse tempo vão procurar e vão, porque é o seguinte: eles veem o evangelho como uma forma mercenária. Eu vou comprar o azeite, e não é dessa maneira. É gratuitamente por Deus, é através da graça, é através do favor merecido que nós recebemos. Jovens, não percam suas vidas com sexo, com drogas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quanto mais eu me envolvia com pessoas, mais podre eu me sentia. Amados, se você já se envolveu, não desanime. A Bíblia fala que Deus, que você tem um advogado fiel. Se você cair, peça o perdão dele, que ele vai dar. Ele já deu. Muitas pessoas falam que é arrependimento. A palavra arrependimento na Bíblia, do grego vem com metanoia. Metanoios, na verdade. Metanoia seria o seguinte: mudança de mente. O que isso quer dizer? Veja que o pecado é errado. O primeiro passo é saber que o pecado é errado. Muitas vezes a gente está vivendo o pecado, arruma até versículos para a gente continuar pecando. Amados, veja o pecado como errado. Sexo antes do casamento é pecado, mas você não fez sexo antes do casamento. Pois é, amados, eu trocaria com qualquer um aqui que não se envolveu com ninguém. Trocaria. Sabe por que, amados? Muitas das vezes você pode falar: mas eu estou usando preservativo, eu estou protegido, às vezes eu não vou receber doença. Mas deixa eu te falar uma coisa, amados. O sexo antes do casamento ele não vai refletir na sua vida jovem, ele reflete no seu casamento. Deus tem que trabalhar na minha vida, trabalhar na vida da minha esposa, porque a gente veio do mundo de uma forma tão, como é que eu posso dizer, de uma forma bem próxima. Porque, amados, é a mesma coisa você abrir o presente de Natal em janeiro. Estudiosos dizem, amados, que a maior parte dos divórcios são por causa do sexo antes do casamento. Porque as pessoas vão se satisfazendo antes. Quando chega a esposa ele coloca, ele inventa uma coisa que é uma fantasia sexual e pensa que a esposa é obrigada a fazer. E se não faz, fica insatisfeito no casamento. Mas os que já fizeram não sabiam. Deus restaurou. Hoje eu tenho uma vida plena com minha esposa, graças ao bom Deus, pela graça, amados, e pelo amor. E esses que já fizeram, eu libero uma unção profética. Primeiramente, eu repreendo o acusador sobre a sua vida. E receba o perdão de Deus. Eu não vou chamar aqui na frente para não expor ninguém. Mas receba no seu coração. Não precisa de dar glória a Deus, não precisa de erguer as mãos. Amados, Deus precisa que nós venhamos a nos ficar uma vida íntima com Ele. Nós precisamos começar a anunciar o Evangelho para os cativos. E não só anunciar, mas fazer eles, desses desviados, desses que vocês estão evangelizando, discípulos de Jesus. Amados, está aí o seu pastor, dê valor a ele. Eu garanto que ele tem pagado o preço pela vida de vocês. E creia na Bíblia. A Bíblia já fala: vocês já venceram o maligno. Não aceita derrota na sua vida. Quando
Quando você vê um momento de derrota, chega na Bíblia e fala: Satanás, em nome de Jesus, a Bíblia fala: eu já te venci. Eu já te venci. Eu já te venci. Aleluia, glória a Deus. Amados, gostaria que todos ficassem de pé. Os levitas podem ficar em posição. Gostaria de orar por vocês. Vai orando, amados. Quem já ora em línguas pode orar. Quem não ora, abre a boca em nome de Jesus, recebe o Espírito Santo e começa a orar. Os levitas podem começar qualquer canção enquanto eu oro pela igreja. E aí que você tem um tecido de pouso. Eu gostaria que toda a igreja fizesse essa oração. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amados, eu gostaria que toda a igreja, independente do seu cargo, independente do seu nível espiritual, eu gostaria que toda a igreja fizesse essa oração comigo. Só que há uma diferença. Se você concorda com ela verdadeiramente no coração, você diz amém. Se não concorda, simplesmente não diz amém. Amém? Então vamos lá. Pode começar a tocar enquanto eu faço a oração. Feche os olhos, amados. Coloca a mão sobre o seu coração. Esquece o irmão que está do lado. Se desliga um pouco do ambiente. Oh, Pai. Obrigado, Senhor.
Vamos fazer essa oração juntos. Os instrumentos podem dedilhar bem baixinho, em nome de Jesus. Amados, nós faremos todos juntos essa oração. Eu farei e todo mundo fará. E no final, se você concorda plenamente no coração, você diz amém. Então vamos fechar os olhos, coloca a mão no seu coração. O Espírito Santo está aqui, gente. Está uma unção tão forte. Vamos dizer assim: Senhor Jesus, foi declarado aqui que o reino é do Senhor, que o poder é do Senhor, que o domínio. Estamos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, para expressar o teu reino. Senhor Jesus, vem reinar em nossa vida. Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida. Acreditamos que o Senhor é o Senhor, que o Senhor é o nosso dono. Nós acreditamos que o Senhor ressuscitou do mundo dos mortos, para que possa ressuscitar também. Em nome de Jesus, amados, só quem crê no coração e quem concorda diz: Senhor, amém. Amados, quem fez essa oração pela primeira, segunda, terceira vez, gostaria que viesse aqui à frente. Quero orar por você. Pode vir, em nome de Jesus. Você que aqui fez essa oração pela primeira, segunda e terceira vez, vem aqui que eu quero orar por você, amados. Agora farei outro apelo. Aqueles que querem reinar sobre todas as circunstâncias, aqueles que querem deixar Jesus ser o centro da sua vida, aqueles que querem se acertar nessas regiões celestiais, como diz a palavra do Senhor. Amados, erga as mãos, que eu quero orar por você. Talvez você está no domínio sobre o pecado, sobre uma dificuldade, seja ela financeira, às vezes uma enfermidade. Jesus está aqui e Ele quer te curar, Ele quer te salvar, Ele quer te livrar, Ele quer te fazer reinar, Ele quer liberar mistérios da sua vida, Ele quer falar coisas que não foi dita a homem nenhum, como foi com Paulo. Amados, o Espírito Santo também está me pedindo para que erga as mãos. Aqueles que têm pagado preço por vidas, aqueles que estão batalhando para proteção, seja pelos familiares, pelos amigos, coloquem na mente agora e erga a mão, que eu quero orar por você também. Melhor, pastor, faça essa oração. Essas são suas ovelhas. Faça essa oração em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, querido Pai Santo, nessa noite, nós colocamos, ó Pai, a juventude nas tuas mãos mais uma vez.